Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A palavra de hoje tem como base o texto de Provérbios 12, versículo 22, que diz assim: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Com isso, nós podemos dizer, meu irmão e minha irmã, que a fofoca, por exemplo, é uma das doenças mais sorrateiras e comuns, capazes de acometer a língua. Pode infectar qualquer pessoa, seja jovem ou idosa, homem ou mulher, rica ou pobre, casada ou solteira. É altamente contagiosa e deixa as marcas horríveis. Em Eclesiastes 10:20 está escrito: Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Se falamos mal de alguém, é quase certo que a pessoa ficará sabendo. O fato é que o boato se espalha. Provérbios 17:9 diz: O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Um bom conselho a ser seguido é este: se não tivermos a coragem de repetir nossas palavras na frente da pessoa envolvida, então não devemos dizê-la a ninguém. Uma das formas de expressarmos amor pelos que estão à nossa volta é nos negando a fofocar sobre eles. O segundo grande mandamento diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Dessa forma, mesmo que os boatos que espalhamos passem na prova da verdade, é preciso que sejam aprovados no teste do amor. Conforme lemos em 1 Coríntios 13, uma das características do amor é que ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 6. Quando fofocamos, estamos, em grande parte, nos regozijando com o pecado, com o erro, com a desgraça e com as deficiências dos outros. Mostramos que amamos as pessoas quando falamos bem delas e nos negamos a ressaltar as suas falhas. Mas o que a Bíblia determina que façamos quando o irmão peca? Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Uma boa solução para o problema da fofoca é ocuparmos a mente com assuntos importantes e mais significativos. Ocupar o tempo com atividades construtivas é uma das melhores maneiras de nos livrarmos da fofoca. Quando temos o que fazer, não sobra tempo para ficarmos nos preocupando com a vida dos outros. A língua bela é verdadeira porque Deus, o seu Criador, projetou-a para ser um instrumento comunicador da verdade. O salmista diz: Eis que te comprases na verdade no íntimo. Salmo 51, versículo 6. A razão de Deus defender de tal forma a verdade e não abrir mão dela está no fato dele ser um Deus de verdade. Diz a palavra da seguinte forma: Deus não é homem para que minta. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Números 23:19. Já Satanás, o nosso inimigo, é conhecido como mentiroso e pai da mentira. João 8:44. E a Bíblia diz que os mentirosos, os assassinos, os idólatras, dentre outros, serão jogados no lago que arde com fogo e enxofre. Como se vê, o futuro dos que proferem mentiras não parece nada bom. Ademais, a mentira é uma das piores formas de perversão moral. Foi por causa dela que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden.
Por terem mentido a Deus, Ananias e Safira morreram repentinamente. Além disso, o próprio Jesus foi crucificado por causa de acusações mentirosas. Uma forma equivalente de mentira é a omissão, ou seja, quando sabemos a verdade e escolhemos nos calar. As falsas acusações não foram o único fator a condenar Jesus. Na realidade, ele também foi vítima da omissão, visto que ninguém teve a coragem de se levantar e dizer a verdade para resolver o caso. Quando temos o hábito de falar a verdade, não precisamos ficar nos vigiando para nos manter coerentes com os casos que contamos. Outra vantagem é que não temos de nos desgastar para lembrar de todos os fatos que inventamos. Além disso, nunca passaremos pela situação constrangedora de alguém desmentir. A razão dos israelitas terem morrido no deserto foi a murmuração. Em vez de serem gratos a Deus por terem sido libertos da tirania egípcia, os israelitas puseram-se a reclamar de todo e qualquer obstáculo com que se deparavam no caminho para Canaã. A ingratidão e a incredulidade foram os fatores que impediram o povo de prosseguir. Resultado? Morreram no deserto, sem ter ao menos um vislumbre da terra prometida. Em Judas, lemos que Deus certamente julgará os murmuradores descontentes. Versículos 15 e 16 do livro de Judas. O apóstolo Paulo foi alguém que teve motivos de sobra para murmurar. Ele mesmo declarou ter um espinho na carne. Além disso, Paulo foi açoitado, expulso de várias cidades, perseguido e ainda vítima de um naufrágio. E como se não bastasse, passou 2 anos definhando numa prisão, sem que houvesse nenhuma acusação explícita contra ele. Apesar de tudo, Paulo não murmurou. Ao escrever a carta aos Filipenses, Paulo se encontrava na prisão. Não obstante, as palavras alegria e alegrar aparecem 11 vezes em seus 4 breves capítulos. Disse o apóstolo a Timóteo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6, versículo 6. O autor da carta aos Hebreus escreve: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Capítulo 13, versículo 5. Atitude de murmuração e reclamação enfeia a nossa língua, mas a satisfação e a alegria a tornam bela. Paulo, que sabia muito bem o que era sofrer, disse ao jovem Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Lembremos-nos também do que Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Manter a atitude de não reclamar não é tão fácil quanto parece. A vida nem é sempre justa para conosco. E se você se sentir frustrado porque aparentemente só os desonestos obtêm sucesso, eu gostaria de recomendar a leitura do Salmo 37, o Salmo dos aflitos, o qual assegura que o nosso Deus é justo e que mais cedo ou mais tarde todo dano que sofremos será reparado. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2, versículos 14 e 15. O objetivo da língua simples é esclarecer e elucidar.
Durante o ministério de Jesus na terra, ele não procurou impressionar os outros. Não escolheu roupas que chamassem atenção para si e nem usou seus milagres para dar espetáculos frente ao povo. Tampouco procurou ser visto circulando com gente da elite. Em outras palavras, Jesus foi um homem simples. Sua forma de falar também refletia essa simplicidade. Jesus contou parábolas e usou analogias extraídas de elementos da vida comum, como grãos de mostarda e campos de pastagens. Além disso, não procurou suavizar os seus comentários, tornando-os menos incisivos. O resultado desse estilo espontâneo de se expressar foi que as multidões o ouviam com prazer. O apóstolo Paulo procurou seguir o exemplo de Cristo quanto à simplicidade na forma de comunicar o evangelho. Ele próprio afirmou ter sido enviado para pregar, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1:17. Mais adiante, disse que a mensagem do evangelho, tal qual ela é, simples, é muito mais eficiente para salvar o mundo do que a sabedoria humana, com toda a sua grandiosidade. Podemos ganhar pessoas para Cristo mediante o testemunho simples e sincero da transformação que Deus operou em nossa vida. Quanto mais nos esforçamos para impressionar os outros, menos conseguimos atingir o nosso objetivo. Aqueles que aprenderam a ser simples são verdadeiramente livres da necessidade de ter sempre de aparecer, da forte influência que a opinião alheia tem sobre eles, da preocupação em causar sempre uma boa impressão e ganhar o respeito dos outros. Ou seja, estão livres da tirania do eu e podem ser como de fato são. O próprio Jesus defendeu a simplicidade no orar, disse ele, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. Tendo dito isso, ensinou aos discípulos uma oração modelo, que resume muito bem essa ideia de simplicidade e objetividade. A oração sincera do publicano, em que pedia perdão a Deus, teve apenas 7 palavras. Lucas 18:13. O apóstolo Paulo orou apenas 3 vezes, pedindo que o Senhor retirasse o espinho da sua carne. Não foram 10 nem 100 vezes. Lembremos que a melhor maneira de orar é nos expressando de forma simples, espontânea, sincera e atual. E que você assim o faça, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós verificamos hoje, Pai, a necessidade de sabermos nos expressar de forma simples, de forma verdadeira e também evitando qualquer tipo de fofoca, de boato, porque isso realmente, como vemos, não procede do Senhor. E que venhamos sempre a estar falando a verdade, porque Tu és o Deus da verdade. E em nome de Jesus, toda a mentira do inimigo, tudo que ele queira colocar ou na nossa mente, no nosso coração, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus. E que da nossa boca só saia a palavra que venha edificar o nosso próximo. E que nós possamos dar grande testemunho da verdadeira vida simples de Jesus ao próximo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você que quiser enviar a sua mensagem, poderá fazê-lo pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.